penso que, antes de discutirmos aqui o processo de privatização, é fundamental discutir os conceitos que permeiam o debate com relação não só à privatização, mas àquilo que é público. Após a dominação do neoliberalismo no mundo, virou-se uma dicotomia, o que é público e o que é privado. Vende-se aquilo que é público como algo oneroso, algo ruim para a sociedade, burocrático, opressor, que cobra impostos, que devolve péssimos serviços à população. Essa é a imagem que se faz daquilo que é público. E, com relação àquilo que é privado, se vende a imagem de que no privado se tem liberdade individual, liberdade de criação, imaginação, dinamismo e moderno. O privado, ele é moderno, ele é eficaz. Esses são os conceitos colocados. E, por conta desses conceitos, a questão da privatização ganha um cenário favorável. Até porque, no último período, o que mais se falou no Brasil foi de que tem que privatizar ou tem que se adotar um modelo de governança tal que consiga evitar a corrupção no sistema público. Como se a corrupção fosse inerente ao setor público, quando, na realidade, você tem empresas públicas que têm corrupção, você tem empresas privadas que têm corrupção, e os casos são diversos. Nós temos empresas públicas que são eficientes e temos empresas privadas que são ineficientes. Mas o interesse desta dicotomia é, de fato, desvalorizar tudo aquilo que se refere ao que é público, o que é para todos. Uma das diferenças fundamentais é que está colocada por o cerne desta questão, que inclusive embala todos os debates eleitorais dos últimos anos, é que modelo de Estado nós queremos. Qual é o modelo de Estado que se quer para o Brasil? Qual é o modelo de mundo, inclusive, que nós queremos para as pessoas? Que modelo é esse? Porque a de grande diferença é que o público, a função do público, do Estado público, do Estado, das suas instituições, das empresas públicas, é olhar o cidadão, a cidadã, é ter um olhar sobre a necessidade dos cidadãos. E o interesse do privado é o interesse voltado para aqueles que possam ser consumidores, aqueles que possam pagar. Portanto, não é fato, o que inclusive já foi dito anteriormente aqui, de que o papel, as empresas privadas, tem o mesmo potencial de atendimento que as empresas públicas. Isso não é verdade, até porque elas só vão onde está o consumidor, o pagador. E, nesse aspecto, as empresas públicas brasileiras, nos últimos anos, tiveram papéis fundamentais. Falou aqui da Eletrobras, o programa Luz para Todos, que levou luz para os sertões do país, não é? Se fosse uma empresa privada, não faria, porque o interesse não é esse. Os bancos públicos, como também já foi dito aqui, que levaram e que hoje ainda são os principais financiadores da agricultura e da habitação popular, nós podíamos dizer o seguinte: os bancos privados podem cumprir esse mesmo papel? Podem. Lógico que podem, deveriam, inclusive, porque são concessão pública, mas eles não fazem, porque o único interesse deles é aumentar o seu lucro, portanto, o seu resultado. E aqueles programas que não têm um resultado financeiro não têm interesse. Falou-se aqui também um exemplo de que as empresas privadas, não está provado que as empresas privadas conseguem majorar o seu resultado, ou as multinacionais. Isso também não é verdade. Se pegar o caso dos bancos, o Banco Santander é um banco estrangeiro aqui no Brasil, que, inclusive, não só majorou seu resultado, o Brasil é o país com o maior nível de lucro do Santander no mundo, e todas as divisas, inclusive do Santander, são mandadas para a matriz, não ficam aqui para investimento. Em 2016, números de 2016 mostram que as estatais tinham um patrimônio, as estatais federais tinham um patrimônio acumulado de 500 bilhões. E investiram na economia, em 2016, 56 bilhões, gerando 500 mil empregos diretos, e esse patrimônio constituiu, em 2016, 8% do PIB nacional. Esses 56 bilhões investidos na economia
que as empresas públicas o fizeram, não foram feitos por nenhuma outra empresa privada. Não são as empresas privadas que investem no país. As grandes fomentadoras do desenvolvimento e dos investimentos são as empresas públicas. Portanto, inclusive este Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas que coordeno, ele nasceu é um fórum, nasceu da necessidade justamente de fazer frente ao projeto de lei 555, que virou lei 13.303, porque, inclusive, no texto original do projeto, ele previa e facilitava de forma escancarada a privatização de todas as empresas públicas no Brasil, sejam elas municipais, estaduais ou federais. E hoje nós estamos aqui, graças à liminar concedida pelo ministro, por conta de uma ADI, que duas entidades entraram, a FENAI e a CONTRAF, porque justamente a lei foi promulgada sem algumas cláusulas que eram escancaradamente privatistas, até por conta do movimento que diversas entidades fizeram junto aos parlamentares para demovê-los de manter, mas a lei ela manteve uma série de contradições. Coloco aqui, por exemplo, a Caixa Federal, onde sou conselheira eleita pelos trabalhadores, que, embora continue sendo uma empresa pública, 100% pública, a lei determinou que ela tenha assembleia de acionista, o que é ridículo, porque é a assembleia de um só, do representante do governo, e que ela tenha conselheiro independente, questão exigida para as empresas de capital aberto e não para as empresas de capital fechado. Portanto, a lei trouxe uma série de contradições com relação a essas empresas. O debate da privatização, e esse comitê, inclusive, em 2016, à luz da necessidade de discutir aquilo que é público, porque o que está em jogo é todo o patrimônio público nacional, não são só as empresas públicas. O processo de desvalorização daquilo que é público tem a ver com o processo de desvalorização do papel do Estado, haja vista que nós temos no mundo 200 empresas multinacionais controlam no mundo metade do mercado mundial. Portanto, as empresas multinacionais hoje têm mais poder do que vários estados nacionais. E os estados vêm ficando na dependência da política dessas empresas privadas. Os estados estão reféns dessas políticas, além, obviamente, reféns da política do sistema financeiro que leva o dinheiro para onde bem entende, tá certo? E com os altos juros não há investimento possível. Ótimo, obrigada. Uma questão também importante que já foi dito aqui é que, enquanto no Brasil se fala muito em privatização, embora, né, a gente tenhamos que destacar o fato de que 3 pesquisas feitas no último período, pesquisa Datafolha em dezembro do ano passado, pesquisa Vox Populi de maio agora, e o Instituto Ipsos também fez uma pesquisa. As 3 pesquisas mostram a mesma coisa, que em torno de 70% da população brasileira é contra a privatização, porque sabe que a privatização piora a qualidade dos serviços que são oferecidos. Haja vista aí o aumento do gás, o aumento da energia elétrica e uma série de outros fatos. Aumento do crédito bancário, inclusive, os bancos públicos hoje, neste momento, com este governo, aumentaram seus juros, se assemelharam aos bancos privados, diminuíram seu crédito, tiveram um papel fundamental nos últimos anos com relação ao crédito à população, à bancarização, e hoje estão perdendo esse papel, haja vista a dominação do processo de cunho de dominância do privado e dos compromissos firmados pelos governantes, inclusive com as empresas privadas. Mas é importante destacar aqui, e com isso eu começo meu encerrar, que em outros países do mundo vem se fazendo o contrário, vem se estatizando, por exemplo, os recursos da água, porque são finitos e há um cuidado. O colega aqui de Furnas falou bem, nos Estados Unidos o controle das hidrelétricas é feita pelo Estado. Em alguns países, a União Europeia, das 2.000 empresas listadas na União Europeia, das maiores, 400 ou são públicas ou têm participação do Estado. E o investimento que se faz na economia é grande. Se nós pegarmos alguns países mesmo da Europa, a França, 70% do sistema hidrelétrico na França é público. E nós podemos aqui, por exemplo, citar a China, que hoje é a maior potência mundial e que boa parte do controle
do Estado é público. Portanto, uma série de exemplos provam que o debate sobre a privatização tem que ser feito não só com mais cuidado, mas com muito mais seriedade, porque ele não pode ser oportunista e levar ao que nós estamos vendo hoje, ao desmantelamento do patrimônio público nacional. Por último, dizer que nós não estamos falando simplesmente de empresas públicas aqui, nós estamos falando de empresas do governo, nós estamos falando de empresas que são do Estado brasileiro. Haja vista que 4 empresas são centenárias no Brasil, estão ameaçadas: Correios, Casa da Moeda, com mais de 300 anos, Banco do Brasil, mais de 200 anos, Caixa Federal, 157 anos. Portanto, são empresas que passaram por diversos governos e se mantiveram. Não são empresas de um determinado governo, são empresas do Estado brasileiro e que, por essa razão, não só elas, mas as outras também, têm que ser cuidadas com muito carinho para que o patrimônio brasileiro se mantenha e cumpra o seu papel de desenvolver a nação, um Estado que tenha o olhar sobre os cidadãos e as cidadãs, não um Estado que tenha o olhar sobre os consumidores. Então, eu quero aqui encerrar, ministro, e também eu quero aproveitar essa campanha que o comitê, nós lançamos em 2016, que chama Se é Público, é para Todos, justamente para chamar o papel da sociedade para aquilo que é público. Ela virou um livro que leva... Ela levou um livro, se constituiu um livro que leva essa reflexão. Eu queria entregar um exemplar aqui para o senhor. Posso? Peço a alguém que apanhe, por gentileza, o exemplar. Agradeço. Obrigada. A Vossa Senhoria. Agradeço a Vossa Senhoria.